Fala galera, aqui é o Victor do canal Just um Otaku e hoje nós vamos falar sobre o 8º episódio de Nomad Megalobox 2. Esse episódio foi muito bom e algumas coisas que eu tinha dito nos últimos comentários, se você assistiu o vídeo sabe que eu chutei certo. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal, me ajude nessa jornada, cara. E comente aí se você vai gostar de alguma coisa que foi comentado ou caso eu tenha me esquecido de algo. Antes de entrar diretamente nesses comentários, eu gostaria de explicar pra vocês a simbologia que o Beija-Flor tem nessa obra, né, cara? Saiu na capa do Nomad Megalobox, era o que o Chief fazia lá em formato de madeira pra colocar em cima do túmulo do filho dele. E nós também temos uma citação nesse episódio que acontece com o Mac. Quando a gente fala sobre simbologia, né, de animais, pássaros e tudo mais, a gente acaba caindo na armadilha que todas as culturas do mundo podem ter definições diferentes. Então nada mais justo, né, do que pesquisar sobre o México, né, como o anime tratou dessa questão de imigrantes, a própria pegada musical do anime tá nesse quesito latino, né, mais pra parte do México. Então nada mais justo ver a simbologia disso e a gente acaba achando algo muito interessante. Então lá na história do México, quando a gente teve os astecas ou os mexicas, eu vou abrir aspas e eu vou colocar a fonte nos comentários aí caso vocês estejam interessados de dar uma leitura. Então, abre aspas, os astecas ou os mexicas reconhecem os Beija-Flor como bravos e guerreiros corajosos. Era admirável. Apesar do tamanho, mostrava grande força e poder para voar. A beleza das cores deixavam o Beija-Flor como se tivesse um aspecto precioso. Notavelmente, os astecas acreditavam que esse pássaro nunca morreria, e foi o símbolo de um nome impronunciável aqui, o deus da guerra. Então, estabelecendo isso daqui, vamos pro episódio. O episódio começa diretamente de onde o último terminou, né, cara? O Liu com o Mac e eu explicando pra vocês que os motivos que tornariam essa luta imprevisível, né, cara? Também já preparei pra vocês pra não tomar de surpresa, porque caso você não tenha assistido meu vídeo, você deve ter se surpreendido nesse episódio, não é mesmo? Então nós temos uma cena no começo do episódio, né, com o Sakuma e a Yukiko, e o Kiko que age de forma bem estranha nesse episódio, cara. E a gente vai saber o que e o porquê ela tava desse jeito um pouquinho mais na frente do vídeo. E eu estava certo mais uma vez, agora sim foi estabelecida a conexão entre o Mac e o Chief, né, cara? A forma que o Mac, ele tava rezando assim, né, descostas antes da luta começar, a gente tem a cena do Chief encostando no túmulo do filho dele, assim, com a cabeça, lembrando, né, o Chief estabelecendo essa conexão, que foi algo que eu tinha dito no último episódio. E aqui começa a abertura do episódio, mas vamos continuar para as partes mais importantes. A luta foi muito boa, porém eu só tenho algo, assim, que eu não gosto muito quando um filme, anime, séries e etc. faz, que tipo, que é aquela coisa de em um momento um tá ganhando muito, no outro momento esse daqui tá ganhando muito, e depois acontece algo que um ou outro ganha, né? Então é isso que eu não gostei muito, porque o primeiro round foi do Liu totalmente, foi do Mac totalmente, o segundo foi totalmente do Liu, e a gente nunca tem aquele meio termo de porrada franca sendo trocado, que foi o que aconteceu naquela porradinha que rolou do Liu com o Joe, né, cara? Então eu tava esperando mais porrada dos dois lados, e não um round só daqui e outro round só daqui. Esse é o único ponto negativo que eu tenho pra dizer sobre essa luta. E continuando sobre a luta, ela realmente é bem animada, cara, e a gente fica sabendo do momento Mac, né? E é nesse momento que eu acho que brilha, cara, que é um take que o Mac ele desvia e o Liu ele fica assim em choque e ele começa a detonar o Liu e praticamente quase mata o nosso menino Liu, né, cara? E essa questão, né, da gente ter esse momento Mac e aí o Kiko preocupado esse episódio inteiro, eu acho que o anime ele acaba nos dando a ideia de que essa luta poderia ter sido comprada, ou se aquele chip que tem na cabeça do Mac provocava alguma coisa que faria ele ficar mais forte e tudo mais. É isso que eu acho que o anime ele consegue trazer pra gente, porém ele desvia essa ideia pra algo que a gente não esperava. Mac ganha a luta e a gente tem a cena, né, do Beija-Flor visitando o Mac e entrando dentro do corpo dele, que foi como eu tinha estabelecido pra vocês essa questão do guerreiro, uma pessoa forte e corajosa, cara. E foi uma cena realmente muito bonita e tocante, né, cara, até porque a gente não tá tendo tanto do Mac, sabe? A gente viu a história toda dele, mas a gente ainda não viu o Mac verbalizando sobre a forma que as coisas andam acontecendo com ele. Ainda mais depois, né, do que rolou nessa luta. E o que o anime tá dando uma bola muito certo é que o Mac, quando ele tá sozinho, a gente acompanha ele sozinho, é muito mais um personagem que a gente vê as expressões dele do que mais a verbalização, né?
Bem, o Liu perde a luta, ele se fode, né? Assim como foi estabelecido no começo do episódio, é que o Liu ele decidiu usar uma armadura, né? Um gear mais fragilizado para ganhar mais agilidade durante a luta. Então ele ficou muito exposto para dano e, cara, quando a gente tem um momento Mac, ele se ferra. Eu acho que ele toma, se eu não me engano, 4 socos, cara. Diretos assim e chegam até a jogar a toalha, porém o quarto soco pega, que provavelmente é o soco que ferrou com ele, cara. E a gente vai ter uma cena que nos impacta, né, cara, como fã de Megalobox, que é a cena do Yuri. Yuri que agora se sente completamente culpado do que aconteceu com o Liu, né, cara? E é explicado pra gente o que eu tinha levantado no último episódio, né? Que o Yuri, ele tinha um motivo pra treinar o Liu, porque ele não ia voltar pra esse mundo sem ter nada que o beneficiasse, né, cara? Então ele explica o porquê dele tirar o Gear pra enfrentar o Joe, né? Que ele sentiu que aquilo dali era o destino dele, e a gente sentiu isso tudo na primeira temporada, né, cara? E ele fala pra gente que ele não tinha ganhado Megalonia ainda, cara, e ele queria ter isso, por isso que ele voltou e via muito no Liu, né, cara? Ele percebeu que o Liu poderia ir muito mais longe do que ele foi um dia. E a gente vê também que o Yuri se arrepende daquela luta do Liu e do Joe ter acontecido, né, cara, 5 anos atrás. Porém, não era culpa dele, não era culpa de ninguém, né, cara? A situação que rolou toda aquela treta. E o mais louco de tudo é que a gente vê o Yuri, a gente não vê, né? Mas a gente sabe que o Yuri chora pela primeira vez, eu acho que nessas 2 temporadas, né, cara? Só pra vocês terem uma ideia do quão o Yuri, ele é um personagem importante pra essa história, né, cara? E ele segura a mão do Liu, assim, e a gente vê que ele claramente chora, né, cara? Tirando essa cena, a gente vai pra uma cena que, assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas chegou um momento dessa temporada de Nômade Megalobox que tudo se tornou imprevisível. Então a gente não sabe mais o que pode acontecer. Como a gente viu que o Mac tem esse momento Mac, ele fica do loucaço e quer destruir, a gente vai ter uma cena da família dele, né? Que ele tá brincando com o filho dele e a mulher dele começa a bater, né? E aquele, não tem que quando você toma uma porrada muito forte ou escuta um barulho muito forte, você tem aquele pi. Então é esse barulho do tim 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 que fez lá na cabeça do Mac lá e ele meio que ficou de uma forma primitiva, né, cara? Então ele começa a comer a comida do chão, assim, é uma cena muito tensa, cara. Ainda mais o personagem do Mac, tudo que foi estabelecido pra ele, a gente vê ele nessa situação, chega a dar pena e, sei lá, dá algo na garganta, assim, né, cara? Nossa, que merda. Diante de toda essa situação, a mulher do Mac vai conversar com o Sakuma para explicar tudo sobre isso. Porém, ele diz que todos os exames estão normais e é aquela coisa que não tem nada de errado, é apenas dê suporte para o seu marido. E a gente vê que a mulher do Mac realmente não cai muito nessa, né? Ela não aceita 100% o que o Sakuma disse para ela. Após a luta, né, cara, o Mac, o herói, né, cara, ganhou. Então as ações da empresa Rosco lá subiram inacreditavelmente e a gente vê o Yukiko preocupado. E é o que a gente o que eu falei para você. A gente pensava que a luta tinha sido comprada, mas não. E é o que vamos comentar agora. E a gente tem a cena da Yukiko com o Mikio, né, cara? O irmão dela. E ele diz que nesse chip que o Sakuma colocou no Mac tem um erro de cálculo. E que sempre quando a gente tem esse momento Mac, isso acaba danificando o usuário, né, cara? Então ele vai publicar isso e vai ser a informação que vai ser revelada pra gente nos próximos episódios. E as consequências disso. O que eu chuto pra vocês é que eu acho que esse chip ele deve despertar alguma questão de adrenalina, né, cara? Porque o Mac, ele sempre tem o momento Mac, quando ele tá perdendo, quando ele tá tomando muita porrada, ele consegue dar aquele twist na luta. Então eu acho que essa questão de adrenalina e deve ser algo conectado com isso. E o anime acaba com a gente sabendo que vai ter um tufão, o Joe vai ter que se virar, porque ele ainda tá num lugar onde esse tufão vai atingir mais a cidade. A gente vê o Mac, cara, assistindo a luta dele e a gente percebe claramente que quando ele tá com aquela ferida no olho e ele vê essa luta, tipo, a gente consegue ver no olhar dele que ele percebe que não é ele, entendeu? Até porque ele não se lembra quando ele tá nesse momento Mac. E algo que eu tinha comentado, cara, eu acho que foi no primeiro vídeo de Nômade Megalobox aqui, e algo que eu comentei que eu acho que foi no primeiro vídeo, cara, de Nômade Megalobox, que lembra lá no começo quando tava tendo aquela disputa de terra lá do Tiff, ele teria que lutar e tinha um vilãozinho lá, porém tinha uma imagem de empresário por trás e eu acabei comentando pra vocês que tem uma mensagem muito forte que independente de todas as lutas que a gente tenha, de todos os aflitos, os conflitos, sempre vai ter um empresário por trás, um executivo, um cara de terno e maletinha de dinheiro, que sempre vai sair feliz, e não é diferente aqui também, né, cara? A gente vê o Mac totalmente sendo ferrado, né? Essa questão do momento Mac. O Joe, né, cara, que nada de bom aconteceu com o Joe, porém, o que vai atingir eles, né, cara, não vai atingir o Sakuma, que está dançando, né, cara? Que termina esse episódio numa torre, assim,
bem alta, né, cara? Assim, você vê que é questão da posição dele que ele tá, enquanto a gente vê o Mac, né, cara, sentado na televisão olhando pra uma pessoa que ele não é, e o Joe se ferrando, porque vai vir um tufão, né, cara? E isso me lembra Parasita também, né? Quem assistiu os filmes sabe disso. Bem, próximo episódio que provavelmente vai ter um clima pesado, né, cara? Vai ter o tufão, vai ter o Mac, vai ter todas essas consequências e eu não posso nem esperar porque vai acontecer. Ah, e só pra levantar algo que eu me esqueci, cara, que nossa, era pra eu ter anotado, é que no último comentários, essa questão do chip que eles colocaram no Mac, se Megalobox não terminar, né, a história por completo, terminar nessa temporada e talvez tenha outra, ou talvez até nessa mesmo, cara, nada impede que esse chip seja colocado no Yuri. Então sim, nós podemos imaginar talvez um cenário em que o Yuri possa voltar a lutar e nós termos uma luta de Joe e Yuri novamente. É isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui de Nômade Megalobox 2 pro canal Just um Otaku. Meu nome é Victor. Se gostou do vídeo, curte. Se gostou mais ainda, se inscreva e comente, por favor, que assim você vai estar me ajudando pra caramba, beleza? Tamo junto.